Cara, você já reparou que em todo santo episódio Lula Molusco é torturado? Bom, eu vou maratonar todos esses novos episódios pra te explicar quem está de verdade por trás da tortura do Lula Molusco. O primeiro episódio da tortura é Caça à Água-Viva. A cena começa com Bob Esponja e o Patrick espionando água-vivas. Aí eles decidem caçá-las. Eles falham miseravelmente e acabam em frente à porta do Lula Molusco. Eles perguntam se ele também quer ir caçar com eles. E é meio óbvia a resposta dele, né? Aí a gente vê o primeiro vislumbre da tortura. Lula Molusco tá de boa rindo e pedalando, quando simplesmente uma água-viva entra na boca dele. Isso faz ele perder o controle, voar de um penhasco e literalmente explodir. Explodir, mano. Esse desenho é coisa de maluco, velho. Como resultado, ele volta todo engessado dos pés à cabeça numa cadeira de rodas pra casa. E pra melhorar muito a situação, o Bob Esponja e o Patrick tentam animar ele invadindo a casa dele e dando uma festa de boas-vindas. Que ideia brilhante, hein? Mas aí o Patrick começa a soprar sopa quente na cara dele. Aí, mano, uma hora eu vou surtar fazendo essas teorias, na moral. O Lula Molusco não consegue nem falar direito, mas o Bob Esponja força ele a ir caçar água-viva com eles. O que pode não ser uma boa ideia, né? Lula Molusco tenta vazar, mas o Bob Esponja traz ele de volta à força. O Patrick tenta dar a rede pra ele, mas é óbvio que ele não consegue segurar com o gesso. Então o Patrick comete uma das cenas mais absurdas, bizarras e animalescas e doentia dos desenhos. Ele enfia a rede na mão dele. Dá uma olhada nessa imagem aí e me diz o que tu acha. Lula Molusco fica puto, óbvio, né? Pega a rede e vai caçar uma água-viva. Mas pra sorte incrível dele, a água-viva vai direto pra mamãe água-viva. E esse maluco é eletrocutado pela maior água-viva que eu já vi na minha vida inteira. Enquanto o Bob Esponja e o Patrick só ficam torcendo. Eles se ferraram um pouco também, mas não tanto quanto o pobre do Lula Molusco. Ele volta pra casa num dia ainda maior do que antes. Bob Esponja e o Patrick tentam se desculpar de novo, o que é legal da parte deles, e trazem de presente a água-viva que ele não conseguiu pegar. Ele solta ela nos dois, dá uma risadinha, até que a mamãe água-viva aparece do nada e frita ele de novo. O Lula Molusco, a essa altura, provavelmente até perdeu o sentido da vida, na moral. Esse cara não tem um segundo de paz o episódio inteiro. O veredito, nesse episódio, é claro que ele tá sendo torturado, mas é difícil culpar alguém. Sim, o Patrick fez umas paradas questionáveis, e eu acho que ele sabia que tava fazendo, já que pediu desculpa no final. Mas a tortura principal veio de uma água-viva, então não dá pra culpar a própria natureza. Bora pro próximo episódio. Mas antes, deixa o like no vídeo, hein? Senão a mamãe água-viva gigante vai até tocar te eletrocutar. E aí, deixou? Beleza, então bora lá. O episódio 2 é Você Está Feliz Agora? Da 8ª temporada. Esse episódio começa com o Lula Molusco ficando irritado com Bob Esponja rindo de um livro, o que é bem normal, mas vamos pular para a parte da tortura. Lula Molusco não tem nenhuma memória feliz, então Bob Esponja bota na cabeça dele que vai dar uma memória feliz pra ele. Eles começam indo num show de música, e Lula Molusco tá até curtindo, até que o arco do violonista voa no olho dele. Aí eles vão pro museu de arte, tá indo tudo bem, porque o Lula Molusco vê uma obra de arte dele no museu. Ele tá quase tendo uma memória feliz, até que esse peixe queima a obra inteira, o que obviamente deixa ele muito puto. Bob Esponja então leva o cara pra andar de balão. Isso dá ruim na hora porque o Lula Molusco tem medo de altura. Bob Esponja estoura o balão, eles caem numa montanha e o Bob Esponja enfia um mastro de bandeira no pé do Lula Molusco, o que causa uma avalanche, literalmente. Depois dessa tortura toda, o Lula Molusco desiste de ter uma memória feliz e vai pra casa deprê. Em casa ele não é torturado, mas a gente vê o peso que essa tortura toda causou nele. Chegou no limite, ele fica insanamente deprimido. E tem até umas dicas de que o Lula Molusco ia fazer algo horrível consigo mesmo. Bob Esponja tenta com força fazer ele feliz, mas não importa o que ele força, ele deixa o Lula Molusco ainda mais deprê no final. Bob Esponja secreta o Lula Molusco e joga ele numa festa com um monte de Bob Esponjas de papel machê. E o Lula Molusco começa a rasgar todos eles violentamente. E isso acaba sendo a memória mais feliz dele. Mas eu quero que você foque no quão insano ele parece fazendo isso. E como isso deixa ele feliz? Tipo, ele tá botando pra fora uma raiva reprimida, imaginando que tá matando o próprio Bob Esponja de verdade. Bom, o veredito desse episódio é que ele parece ser o Bob Esponja torturando o Lula Molusco. É meio que... mas é difícil botar a culpa nele quando ele nem tá tentando torturar. Simplesmente acontece. Não importa o que ele faça, é como se o Lula Molusco tivesse amaldiçoado ser torturado pra sempre. Pode parecer loucura agora, mas vai fazer sentido depois. No nosso próximo episódio, Morrendo por uma Torta, da 2ª temporada. Já que estamos falando de quanto Lula Molusco odeia o Bob Esponja, isso me leva ao próximo, Morrendo por uma Torta. Lula Molusco precisa comprar um presente pro Bob Esponja. Ele vê uns piratas vendendo tortas, que eles literalmente dizem que não são tortas, são bombas. Lula Molusco compra uma por 25 pratas, o seu siriguejo prova uma migalha e a metade do siricascudo explode. E adivinha, Bob Esponja comeu a bomba. Aqui a gente vê um lado do Lula Molusco que raramente aparece. Ele começa a surtar, até chora pelo Bob Esponja e decide fazer uma última hora do Bob Esponja ser incrível. Ele dá ao Bob Esponja um dia ótimo, fazendo tudo que ele quer, o que é bem fofo por sinal. Mas vamos pular para o que importa. Eles estão vendo o pôr do sol e supostamente quando o sol se pôr, o Bob Esponja vai explodir. Bob Esponja até disse que morreria feliz por ter passado os últimos dias dele com o Lula Molusco. O Lula Molusco tá suando frio e o sol se põe. Parece que o Bob Esponja explodiu. O Lula Molusco tá chorando horrores, mas era só o Bob Esponja soprando bolhas bomba. Ele não explodiu. E o Lula Molusco fica puto que ele não morreu, que pra mim não faz o menor sentido, né? Mas tá bom. Acontece que o Bob Esponja nem comeu a torta, porque queria dividir com o Lula Molusco. Mas aí ele tropeça
acontece e a torta explode na cara do Lula Molusco. Claro, né? Ele tem que se ferrar sempre. O veredito desse episódio, o Lula Molusco ficou bravo porque sentiu que foi tapeado e perdeu o dia. Mas tirando isso, ele ficou arrasado e chorando pelo Bob Esponja. Isso mostra que mesmo torturando o outro, ele ainda se importa profundamente com ele. Bora pro próximo. Agora esse aqui é icônico, hein? O Turno Macabro. Lula Molusco confirma verbalmente que se importa de verdade com Bob Esponja no episódio do Turno Macabro. Resumindo, Lula Molusco prega uma peça no Bob Esponja, contando uma história inventada sobre o Zé do Picadinho, que todo mundo já conhece, né? Eu já trouxe 1 milhão de vezes aqui pro canal. O problema é que a história que era só uma lenda começa a virar realidade. E é aí que vem a cena importante. Enquanto o Zé do Picadinho entra no Siri Cascudo, o Lula Molusco tá abraçado no Bob Esponja apavorado, achando que vai morrer. E ele diz: Bob Esponja, não importa o que eu disse, eu sempre meio que gostei de você. Essa é uma fala crucial. Bob Esponja é uma das fontes primárias de tortura do Lula Molusco, mas mesmo assim ele gosta do cara, o que levanta uma suspeita de que de fato não é o Bob Esponja que tortura o Lula Molusco. Bob Esponja ainda não tá 100% limpo, ele realmente tortura o Lula Molusco, mas nós precisamos ver mais um episódio pra entender essa dinâmica. O próximo episódio é o Não É Normal, da 6ª temporada. Eu sempre achei que o Bob Esponja não era inteligente o suficiente pra sacar que tava torturando as pessoas, e que ele era simplesmente sem noção e psicopata. Mas esse episódio mudou totalmente a minha visão. Começa com o Lula Molusco dormindo até ser acordado pela risada alta do Bob Esponja. Opa, mas peraí, antes eu fiquei com uma dúvida. Como é que é a tua risada? Ela é aquela tipo mais escandalosa ou é aquela risada mais baixa e fininha de rato? A minha é muito escandalosa, meu irmão. Comenta aí embaixo que eu quero muito saber. Comentou? Então bora lá. Bob Esponja sendo barulhento enlouquece o Lula Molusco. Ele vai na casa dele gritar. No começo, o Bob Esponja não tá nem aí, até o Lula Molusco dizer que ele não é normal. Bob Esponja realmente se ofende com isso, o que é bem estranho, porque ele geralmente ignora os comentários do Lula Molusco, né? Por causa desse comentário, Bob Esponja assiste um vídeo sobre como ser normal, que, meu Deus do céu, se fosse hoje seria cancelado. E se perde completamente só pra fazer o Lula Molusco feliz. Isso finalmente mostra um lado mais profundo do Bob Esponja, que o torna mais real. Geralmente a gente só vê o Bob Esponja torturando todo mundo e ignorando o que pensa. Mas esse episódio é diferente. Bob Esponja fica de fato inseguro. Você pode pensar, então ele só tem consciência porque ele continua torturando todo mundo. Eu explico no final do episódio. No final, todo mundo odeia a versão normal do Bob Esponja. Ele tem que voltar a ser o Bob Esponja de sempre. Isso só reforça pra ele que mesmo ele sendo irritante, é quem ele é. E as pessoas amam ele por isso. O veredito final, baseado nisso, Bob Esponja tá fora da nossa lista de suspeitos. Ele não faz de propósito. É quem ele é, ele literalmente não consegue evitar. Eu colocaria o Patrick na mesma categoria do Bob Esponja, então ele também tá fora. Isso nos deixa com apenas 2 suspeitos restantes. Mas antes, precisamos ver o próximo episódio. Episódio 6 aqui, né, rapaziada? Amigos Ferozes da 10ª temporada. Esse episódio mostra o Lula Molusco sendo torturado, mas ele também revela um suspeito em potencial. O narrador, o tal do francês que sempre fala. O narrador não é só uma voz, ele é um personagem real no universo que está fazendo show. Nesse episódio, ele assiste um sol verde nascer, que transforma todos os personagens em suas versões ferozes da vida real. Seu siriguejo vira um caranguejo normal, Lula Molusco vira uma lula aterrorizante, Bob Esponja, vira só uma esponja mesmo. O mais doido é que quando eles se transformam, eles são criaturas ferozes, e quando voltam ao normal, não lembram de nada. A Sandy, sendo uma criatura terrestre, não é afetada, e ela literalmente liga pro narrador pedindo ajuda, o que é bem insano pra falar a verdade. Aqui tá o que eu acho que tá rolando. O narrador queria fazer um programa infantil interessante. Ele sabia que crianças amam peixes. Ele achou a fenda do biquíni, aí ele achou um jeito de torná-los autoconscientes. Criaturas reais que podiam falar e estrelar um ótimo show. A quebra da 4ª parede e as provas. Esse episódio mostra o narrador como um personagem, mas tem mais provas que ele realmente tá fazendo um show. Verdade ao quadrado da 6ª temporada, a gangue entra na sala de vigilância do seu siriguejo, que tem câmeras da fenda do biquíni inteira. Parece que o seu siriguejo é só um stalker, mas aí uma das câmeras mostra um ângulo de trás deles, que corta para uma equipe de filmagem de peixes. Um câmera, outro com microfone, e isso quebra totalmente a 4ª parede e mostra que o show tá sendo gravado ao vivo. E já que essa câmera trava na sala do seu siriguejo, significa que todas as câmeras estão lá para criar o show. Sem carteira, sem passeio da 2ª temporada, Bob Esponja atropela o narrador durante o teste de direção. A gente vê a câmera quebrar e o narrador no chão. Por que eu tô trazendo isso numa teoria sobre tortura? Com esse novo conhecimento, tudo que a gente tá assistindo é provavelmente só uma atuação. Tudo que acontece tá sendo forçado pelo narrador. Todas as vezes que o Lula Molusco é torturado, pode ser porque o narrador acha que isso seria mais engraçado. Mas antes de culpar o narrador, eu preciso revelar o último suspeito. A Nickelodeon. Não é segredo que a Nickelodeon acha a tortura hilária. E faz sentido. Crianças, por algum motivo, adoram ver gente se machucando. Já percebeu isso? E a Nickelodeon ama essa fórmula pra gerar risadas. Pra ser honesto, não é só com o Lula Molusco. Senhora Puff também é torturado constantemente. Tu lembra da última teoria que a cada 5 segundos a senhorita Puff é presa? Mas tá bom. E o seu siriguejo é torturado. Até Bob Esponja às vezes. Mas faz mais sentido torturar o Lula Molusco porque todo mundo ama Bob Esponja. Torturar o único cara malvado que odeia Bob Esponja é perfeito. Ele tem reações engraçadas e é só karma por ser mal com o nosso esponjinha. O veredito final faria sentido culpar a Nickelodeon, mas não é verdade tecnicamente. Não são eles que estão fazendo o show, é o narrador. A Nickelodeon exibe o show, mas o narrador dá a eles a filmagem que ele tira da fenda do biquíni. O narrador é o intermediário. Ele tá manipulando todo mundo na fenda do biquíni e tá torturando o Lula Molusco de propósito, porque isso torna o show melhor. Pensa no que falamos. Bob Esponja ama o Lula Molusco e só quer ser amigo dele. E o Lula Molusco gosta do Bob Esponja também. Sinceramente, eu acho que se a vida deles não estivesse sendo gravada, eles seriam ótimos amigos.
amigos. Mas aí isso aí não daria um bom episódio, né? É a mesma coisa com o seu siriguejo. E o Plankton? No episódio Melhores Inimigos, a gente vê que eles gostam do outro. São uma boa equipe, mas se odeiam. Mas como eu disse, não daria um bom episódio. O narrador é poderoso. Se ele tem peixes aleatórios como cinegrafistas, e até o seu siriguejo montando câmeras numa sala secreta pra ele tem que ter algum controle sobre esses peixes. Eu nem acho que o Bob Esponja seria tão irritante se não fosse por estar atuando pra câmera. O mundo inteiro de Bob Esponja é falso. E isso significa que o Lula Molusco sendo torturado é tudo pela câmera pra entreter a melhor audiência. Então talvez a culpa seja nossa por gostar tanto de ver o Lula Molusco se lascando, né? Narrador é a razão por trás da tortura do Lula Molusco. Ou sei lá, talvez eu esteja viajando. E não seja tão profundo assim. Seja só um desenho e a culpa seja mesmo da Nickelodeon. Mas isso é chato. É culpa do narrador. Caso encerrado. É o narrador. O narrador está torturando o Lula Molusco, meu irmão. Falando nisso, você sabia que o Gary entregou toda a lore de Bob Esponja lá na primeira temporada? Bom, é isso que vamos entender na próxima teoria. Gary explicou toda a lore de Bob Esponja na primeira temporada e você não percebeu. Eu sempre soube que o Gary era um gênio, mas ele simplesmente entregou a lore inteira de Bob Esponja lá na primeira temporada, cara. Você não percebeu isso. No episódio muito famoso Hora de Dormir, Bob Esponja consegue passear pelo mundo real e pelos sonhos dos amigos enquanto dorme. E nessa, ele acaba no sonho de Gary. E o Gary, com aquela voz calma, explica as regras do reino dos sonhos. Agora presta atenção nisso aqui, cara, é muito importante. No primeiro ponto, Gary diz que sonhos não são só imagens. Eles são o reino de verdade, que não se prende às limitações do mundo real. No segundo ponto, a poesia, ele cita um poeta, tipo, pra dizer que a gente pode influenciar o que acontece nos sonhos com o que a gente faz acordado, sabe? Ajustar a noite para que o sonho volte. Era uma vez um homem no Peru que sonhou que estava comendo sapato. Ele acordou com medo no meio da noite e descobriu que o sonho tinha virado realidade. Mas o que vem agora é simplesmente a chave de tudo. Parece só uma piada, mas o Gary tá dizendo: sonhos são lugares tão reais quanto o mundo deles. E o que acontece neles tem poder real de mudar a realidade. O mais louco é que o desenho prova que Gary realmente tá certo, cara. Se os sonhos são reais, explica como Bob Esponja consegue passar no mundo real dormindo. O sonho dele é um lugar de verdade, e para outra realidade é só atravessar uma janela, como o Gary disse. Mas a gente vê o personagem indo da realidade do sonho sem dormir. Lembra de bairro aleatório? Bob Esponja e Lula Molusco vão entregar um hambúrguer num bairro interdimensional, onde as leis da realidade não se aplicam. Isso soa exatamente como a descrição de Gary. Em sonhos, não se está preso pelas limitações terrestres. O bairro aleatório parece idêntico aos sonhos do desenho. Estrutura feita de objetos aleatórios, partes do corpo se soltando. É o que acontece no sonho de Bob Esponja e no sonho do Patrick em Dream Hoppers, o bairro aleatório. É um dos reinos do sonho que o Gary tava falando pra você quando ele entra no sonho de Gary. Tá, mas e o jeito que eles chegam lá? Bob Esponja faz uma dança aleatória e é teletransportado. O Lula Molusco repete a dança e é puxado junto. Isso é a prova do segundo ponto de Gary: repetir ações para voltar ao mesmo sonho / reino. Tá, mas não para por aí. Dodo Dimension, Bob Esponja usa o portal de Sandy para ir para um lugar onde tudo que você desenha ganha vida. É um reino do sonho que transforma a imaginação em realidade. E a caixa da imaginação, no episódio Squid Box? Lula Molusco acaba caindo lá dentro, o corpo dele some e ele consegue usar a imaginação para ir das dimensões dos sonhos. Ou seja, a caixa é um portal para um reino de verdade. Temos 3 exemplos de personagens entrando fisicamente em reino do sonho. Gary estava certo, os sonhos são reais em Bob Esponja. Tá, mas e o segundo ponto, sobre os sonhos mudarem realidade? É o gag clássico. O personagem que sonha que tá comendo e acorda e tá comendo o travesseiro. É idêntico ao poema do Homem do Sapato. O desenho quer que a gente entenda que os sonhos viram reais, mesmo que não seja de uma maneira literal. O seu siriguejo sonhou que fazia um pacto para poder falar com o dinheiro. Ele acorda e realmente consegue falar com o dinheiro, cara. A lista de exemplos é infinita, mas segura essa lista aqui. O sonho do Bob Esponja sobre robôs tomando conta do mundo é substituído por um robô no futuro, o tal do Esponjatron. Lula Molusco sonha com um dia péssimo no Siricaço e imagina, aquele dia realmente acontece. O Patrick sonha que o Bob Esponja se multiplica, né? Vários Esponjatrons são construídos no futuro. O Plankton sonha em ser o Overlord poderoso e ser derrubado pelo Bob Esponja é a trama inteira do próprio filme. Os sonhos de Bob Esponja claramente mudam a realidade. Mas aí a coisa fica mais insana em Dream Hopper, o bairro aleatório. Da Esponja e Patrick entra no sonho do Lula Molusco e o Lula come um hambúrguer de siri acidentalmente. Ele acorda comendo o travesseiro, mas o Bob Esponja estão fisicamente na cama dele. Pode até parecer que eles sonambularam, ou o sonho de Lula Molusco acabou teletransportando eles do sonho deles até a cama do Lula Molusco. Em Bob Esponja, na Idade Média, Bob Esponja e Patrick são chutados dos cavalos e desmaiam, e sonham que voltaram no tempo, mas quando acordam, eles trazem o bolo da corte e o Lula verso para o presente. Isso prova que o sonho deles mudou de fato pro passado, e o que eles estavam tocando, quando acordaram, veio junto com ele. Voltando pro Lula Molusco, ele estava segurando Bob Esponja e o Patrick nas mãos no sonho,
Ou seja, ele acidentalmente teleportou os dois para a cama dele ao acordar. Maluquice, né? A teoria poderia até terminar aqui, mas lembra do episódio onde tudo que Bob Esponja desenha ganha vida? Isso só é possível nos reinos dos sonhos, tipo a dimensão dos desenhos. Mas ele não estava usando um lápis mágico, era um lápis normal de um artista do mundo real. O artista não é o desenho, ele é a gente de verdade. Isso significa que a Fenda do Biquíni é um reino do sonho. Faz sentido. É como os desenhos ganham vida debaixo d'água. Assim como na dimensão dos desenhos, é por isso que Bob Esponja conseguia sair do sonho dele e ver o mundo. O mundo ao redor já era só um sonho maior. Mas calma, a Fenda do Biquíni não é um sonho totalmente maluco. Ela também tem regras. Se a Fenda do Biquíni é um reino do sonho parcial, qual é a janela para entrar nele? Você já se perguntou? Tá, mas como eu posso entrar na Fenda do Biquíni de fato? Seria a água do oceano. Em todo episódio, começa com um take da ilha real. E aí o mergulho na água e vira um mundo cartunesco. Você já percebeu isso? Acima da água, pessoas reais e coisas reais. Abaixo, desenhos quando um objeto cai na água, tipo o lápis do artista. Ele perde as regras da realidade e se torna algo do mundo do sonho. E é aqui que está o porquê. Essa teoria explica toda e qualquer contradição do desenho. A receita do hambúrguer de siri veio de uma receita de família, que foi inventada acidentalmente pelo seu siriguejo e Plâncton. Na Idade Média, Bob Esponja viaja no tempo e cria um paradoxo, sendo quem apresentou a receita ao ancestral do seu siriguejo. Todas essas inconsistências coexistem, porque às vezes um personagem acorda e reseta o mundo, mas o reset nunca é completo. Em Procrastinação, Bob Esponja tem um pesadelo e acorda, mas ele acorda no momento exato em que o trabalho está pronto. A realidade dele foi para o reino do sonho, ficou extrema e ele acordou fazendo o pesadelo sumir. A mesma coisa acontece em Tempo Perdido. A senhora Puffy está na prisão, mas a realidade vai ficando surreal. Ela surta e acorda voltando para o momento antes de ser presa. Ela resetou novamente a realidade. No entanto, o policial diz que ela já cumpriu pena, mesmo que no novo tempo ela nunca nem tenha ido pra cadeia. As inconsistências são a realidade se colidindo. A senhora Puffy foi pra cadeia, mas também nunca foi. O Patrick tem vários pais. O mundo acaba várias vezes ao mesmo tempo, mas nunca acabou. Tudo é o resultado de um grande reset. A cidade enfrenta eventos catastróficos, mas quando as coisas saem do status que alguém acorda, o evento some como um sonho, mas deixa as memórias lá. E é por isso que um número chocante de episódios começa com um personagem acordando. Você já percebeu isso? É a maneira que o mundo de Bob Esponja tem de se proteger. E o Gary estava certo desde o começo. O sonho é a realidade do desenho. Agora que a gente desvendou tudo isso, não tem mais mistério nenhum Bob Esponja, não é? Isso é o que você pensa.